Bom dia! A paz do Senhor, meus amados. Hoje, dia 25 de maio, e vamos meditar na palavra que está lá no livro de Salmos, capítulo 130, e os versículos 5 e 6 dizem assim: Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. A mensagem de hoje é: espere no Senhor. Amados, antes de eu começar a mensagem, eu queria alertar vocês que não tem como eu postar todos os dias de manhã um capítulo inteiro, né? Do livro de Salmos ou qualquer outro capítulo da Bíblia, tá? Então, nós estudamos de versículo em versículo, mas não adianta você apenas acompanhar o canal, você precisa tirar um tempinho do seu dia, estabelecer um horário, estabelecer um hábito, uma rotina de oração, que seja no início da manhã, ou que você vá acordar um pouquinho mais cedo, ou que vai dormir um pouquinho mais tarde, ou na sua hora de almoço do seu trabalho, ou no meio da tarde. Eu não sei como é seu dia, não sei como é a sua rotina, mas é importante que você tenha pelo menos 10 minutinhos para ler a Bíblia. E aí você vai aumentando aos poucos, passa para 20, passa para 30, até chegar 1 hora do seu dia. Você sabe que para um cristão, nós devemos dizimar, certo? Nós é um sinal de retribuição a Deus, né? Tudo aquilo que passou pelas nossas mãos foi porque Deus permitiu, Deus abriu as portas, então nós vamos devolver a Deus 10% de tudo que Ele nos deu. E assim a gente vai ajudar a nossa igreja, a igreja que você congrega, você pode dizimar num ministério, aí é entre você e Deus. Deus vai falar no seu coração qual é a igreja, qual é o ministério que você vai ajudar, amém? Mas a gente não dizima apenas o nosso financeiro, a gente não dizima apenas o valor monetário. A gente deveria dizimar também o nosso tempo. Então, um dia tem 24 horas. Será que é muito a gente dizimar 10% do nosso dia? 2 horas e 40 minutos? Claro que é uma mudança de hábito, então começar com 2 horas e 40 minutos pode ser uma mudança muito radical para quem não está acostumado. Mas a gente aos pouquinhos começa com 10 minutos, quando vê a gente está se dedicando 30 minutos de manhã, 40 minutos, mais um período no meio da tarde, de noite a gente fica um pouco mais na presença de Deus, até que a gente chega nessas 2 horas e 40 e estaremos dizimando de coração. Não é simplesmente o reconhecimento do ganho do nosso pão. Amém? Então, não adianta simplesmente vocês acompanharem a palavra e a oração do bom dia aqui no canal, mas se vocês também não tiverem um momento pessoal, individual com Deus. Então, aqui a gente analisa, a gente estuda sobre 1 ou 2 versículos do capítulo, mas é importante que vocês leiam todo o capítulo, meditem sobre todo o capítulo, deixem Deus falar com vocês na leitura desse capítulo. Amém? Então tá, a mensagem de hoje é: espere no Senhor. Praticamente todos os dias nós temos que enfrentar situações em que é preciso esperar. É a fila do banco, é a fila do supermercado, as filas que não andam. É o telefonema que não chega e a gente está esperando, com impaciência. É a internet que está lenta ou que não funciona, está fora do ar. É o semáforo que não abre, que fecha, parece que está demorando mais do que normal. Então, esperar não é, de fato, a experiência mais agradável da nossa vida. Principalmente quando estamos esperando por respostas de orações que fazemos a Deus quanto aos nossos anseios mais profundos e às nossas necessidades mais urgentes. Além de orar, você pode fazer outras coisas para evitar que os períodos de espera no Senhor se transformem em momentos de angústia, em momentos sombrios. Permaneça na palavra de Deus e continue aprendendo a respeito do Senhor.
Peça para que Ele te mostre os talentos e as aptidões concedidos e como você deve desenvolver esses dons. Peça que Ele se revele, que Ele revele o que você precisa começar a fazer ou deixar de fazer. Ele fala com a gente, Ele nos mostra através da oração, Ele se revela para nós, meus amados. Ele fala ao nosso coração, Ele fala na nossa mente. Talvez Deus que esteja esperando por você. Então você precisa ter um tempo com Deus, se você deseja respostas de oração. Você não pode simplesmente viver a vida de acordo com a sua cabeça, com a sua vontade. Você toma suas decisões sem perguntar para Deus se vai estar fazendo certo ou errado. Você não quer esperar, então você vai dar o seu jeito. Não, amados. Se você entregou a sua causa nas mãos do Senhor, você precisa esperar a ação do Senhor, o tempo do Senhor. Se você continuar a caminhar com o Senhor e a dar passos que sabem que serão corretos, certamente você vai chegar ao seu destino. Você vai ver Deus cumprir os planos dele na sua vida. Ainda que a jornada pareça demorada, não desanime. Tudo tem um propósito e você só vai entender no final. Tem coisas que nos acontecem que você só vai entender meses depois, anos depois. No início da minha conversão, Deus mandou eu sair do meu trabalho. Deus mandou eu fechar o meu negócio. E eu era muito próspera lá. Eu tinha muitos clientes, eu era reconhecida, as pessoas viajavam de longe para vir conhecer meu trabalho, como que eu trabalhava, como que eu tinha resultado, eles vinham aprender comigo. E eu nunca me imaginei saindo do meu trabalho, mas eu decidi obedecer. Quando eu fui procurar Deus, eu fui com a cabeça, eu fui com a decisão de obedecer, seja lá o que for que Ele me mandasse fazer. Não foi sem dor, foi com dor. Só que todo mundo me dizia que Deus ia me abrir uma outra porta, né, para eu não temer. E então eu imaginava que Deus ia me dar coisas maiores naquele momento. E eu obedeci àquela voz insistente que dizia que o meu caminho, a minha estrada ali tinha se encerrado, que era para eu fechar. Eu obedeci, depois de relutância. Eu relutei e eu fui perdendo clientes. Então eu decidi realmente obedecer. E nesse meio tempo, uns amigos me convidaram para fazer parte de um negócio financeiro, onde realmente circulava um valor muito maior do que eu estava lidando naquele momento. E eu tive aquela sensação de que era a porta que Deus estava colocando no meu caminho, por isso que eu tinha que encerrar a atividade onde eu estava. E não foi assim. Eu visitei muitos clientes, a equipe visitou muitos clientes, muitos contratos em andamento, mas não foram aprovados, nem um contrato foi aprovado. E a partir daquele momento as portas começaram a fechar, a fechar, a fechar, a fechar. Amados, Deus não ia abrir uma porta, hoje eu sei, Deus não ia me abrir uma porta antes de me levar para o deserto e falar ao meu coração, antes dele me quebrantar, antes dele me deixar preparada para ele poder trabalhar na minha vida. Antes dele quebrar meu coração e trocar o meu coração de pedra por um coração de carne. A palavra lá no livro de Oséias diz que o Senhor falou para ele que ia levar ele para o deserto para falar o coração. E essa palavra de Oséias me acompanhou muito no meu deserto. Então não adianta você dizer que agora você segue Jesus e não aceitar as mudanças na sua vida. Eu sei muito bem o que é deserto. Eu sei muito bem o que é ficar só. Eu sei muito bem o que é não ter um amigo do teu lado. Eu sei o que é a tua própria família não estar do teu lado quando você mais precisa. Eu sei, eu passei por tudo isso. Mas tudo foi necessário para eu conhecer verdadeiramente a Deus, para eu me tornar totalmente dependente de Deus. Então não adianta você dizer que entregou a sua vida nas mãos do Senhor, quando as coisas começarem a se fechar, você decidir fazer as coisas do seu jeito. Então, para tudo existe um tempo. Para tudo existe um propósito. Se você entregou a sua vida e a sua situação, o seu casamento, nas mãos do Senhor, confie que Ele está no controle.
A jornada vai parecer demorada sim, mas é Deus também provando a tua fé, testando a tua fé. É Deus também vendo até onde você confia nele. É Deus vendo se nesse momento você vai desistir e começar a tomar as atitudes do seu jeito. Deus não precisa de mãozinha, gente. Deus não precisa do seu jeitinho. No tempo dele, ele vai fazer o que tem que ser feito. E vocês podem ter certeza que aquele que espera em Deus recebe muito além daquilo que pediu, que sonhou. O Senhor, ele não deixa a obra inacabada e ele nos dá muito além daquilo que ele pediu. Então hoje, quase 4 anos depois que eu deixei meu trabalho, algumas coisas é hoje que eu estou entendendo. Por exemplo, se eu tivesse continuado com aquela minha vida corrida, de muito trabalho, hoje eu não poderia estar auxiliando os meus pais, não poderia estar mais presente na vida deles, porque a minha vida era só trabalho, e eu morava longe deles, e até mesmo fim de semana eu me envolvia com trabalho. Eu amava o que eu fazia, mas era um trabalho. E nos últimos tempos, eu tenho estendido bastante a mão para os meus pais. Minha mãe caiu no verão, ficou 60 dias numa cama, o lado esquerdo todo quebrado, quebrou bacia, quebrou ombro, quebrou pulso, quebrou cotovelo. Graças a Deus ela está bem, mas agora já teve que fazer uma cirurgia nos olhos, e eu acompanhando, e eu ajudando. Então, amados, você só vai entender algumas coisas muito tempo depois. Quando a sua vida parecer que está estagnada, se você se apegar ao Senhor, você vai continuar avançando no rumo que Ele traçou. Mas se você desistir e desviar, aí vai ser por sua conta. Não é raro Deus realizar com rapidez uma obra que Ele vinha preparando há muito tempo. Nesse meio tempo, permita que Ele te sustente. Diga para si mesma: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Salmos 37, versículo 7. Amém? Que a mensagem de hoje tenha falado ao teu coração. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, meu Pai, por tudo que o Senhor está fazendo na minha vida. Obrigada por todos os livramentos que o Senhor me deu e eu nem posso imaginar, eu nem fiquei sabendo. Obrigada pelo teu cuidado, obrigada pela tua proteção. Obrigada por tudo que o Senhor já fez e ainda vai fazer. Obrigada, Pai, porque enquanto eu espero em Ti, eu peço a Tua ajuda para crescer no Teu entendimento, no entendimento dos Teus caminhos, e o Senhor responde às minhas orações. Obrigada por estar me transformando numa nova mulher, numa nova criatura. Obrigada, Senhor, por ter me quebrantado, por ter me humilhado. Foi necessário, meu Pai, para que eu pudesse ficar mais sensível à Tua voz e pudesse estabelecer as verdadeiras prioridades na minha vida. Obrigada por me fazer enxergar com os Teus olhos. Obrigada por, a cada dia, o Senhor crescer em mim e eu diminuir. Obrigada, Pai, por não sucumbir à impaciência ou ao desânimo só porque as coisas não estão saindo de acordo com a minha vontade, só porque o meu cronograma não coincide com o teu. E é por isso, Pai, que nessa manhã eu te peço que fortaleça a minha fé, para que eu dependa de cada vez mais de Ti, para que eu dependa do Teu tempo que é perfeito. Que a Tua glória se manifeste na minha vida de forma sobrenatural, meu Pai. E que a minha vida e o meu testemunho seja para Te glorificar, em nome de Jesus. Amém. Amados, tenham um dia abençoado, em nome de Jesus. E até amanhã.